Muito bem, meus amigos, seguindo aqui em la meditação do livro de São Juan, capítulo 12, versículo 20. O Senhor Jesus, ele costumava dizer: quem tem ouído, oiga lo que o Espírito diz à la igreja. As palavras de Jesus são espírito e vida. Ele mesmo disse: minhas palavras são espírito e vida. Então, há um espírito em la palavra de Deus, que é o espírito de Deus, o espírito de luz, o espírito da vida. E aqueles que ouvem, entendem e põem em prática, têm vida. Você quer ter vida? Oiga, entenda, pratique as palavras de Jesus e você terá vida. Nós outros meditamos ayer sobre a entrada de Jesus em Jerusalém, verdade? Só recapitulando que muitos alabavam, glorificavam a Jesus, pero depois foram os mesmos que lo negaram, lo crucificaram, lo abandonaram, porque eles não tinham uma fé consciente. Era uma fé emotiva. Uma fé emotiva é a fé que busca apenas lo terrenal. É aquela fé que se limita às bendições. Se as bendições vêm, ela respondida: Deus está comigo. Mas se ela hace uma oração e não é respondida a Deus, não está comigo. Deus não está comigo. Ela não entende que quando Jesus nos ensinou dizendo: haga-se tu vontade, então tem que ser hecha a vontade de Deus. E Deus sabe qual é o que é melhor. A vontade de Deus sempre é a melhor para nós outros. E Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Então, se a fé emotiva, a fé dependente, sim, a fé emotiva é dependente. A fé emotiva é dependente. Dependente de coisas e dependente de pessoas. Já a fé inteligente é independente. Depende exclusivamente de Deus, de sua palavra, de sua providência. Então, você, amigo, amiga, deve analisar que tipo de fé você tem para que você também não venha a ser como este povo que celebrou a entrada de Jesus, mas não demorou muito tempo. Não demorou muito tempo. Rechazaram a Jesus. Abandonaram ao Senhor de glória. No versículo 20, disse: havia certos gregos entre os que haviam subido a adorar em la fiesta. Estes, pois, se acercaram a Filipe, que era de Betesda, de Galiléia, e lhe rogaram, dizendo: Senhor, quisiéramos ver a Jesus. Interessante, não? Que assim ênfase de que estes gregos buscaram a Filipe, que era de Betesda, de Galiléia. Pode sair algo bueno de Galiléia? Pode uns gregos, a elite mundial, buscar a Filipe, e chamá-lo Senhor, Senhor, dizendo: Senhor, quisiéramos ver a Jesus. Que coisa, não? Os sábios deste mundo, eles se doblaram para conhecer a Jesus, para chegar a Jesus. E ele buscou a informação em Filipe, que era podemos dizer, uma pessoa comparada em nossas épocas, ou em nossa época, uma pessoa sem muito conhecimento do mundo, mas conhecedor
de Deus. Porque a sabedoria del mundo é para a perdição, mas o conhecimento de Deus é para a salvação. De nada serve você ter conhecimento deste mundo. Não estou dizendo que você não vai estudar. Não estou dizendo que você não se vá a preparar. Não. Mas o conhecimento deste mundo não traz a salvação eterna. Este conhecimento servirá para durante algum tempo, e alguns em nenhum tempo, pois é coisas que aprende, que não vai pôr em prática nunca em sua vida. Nunca. Não vai comprovar nunca. Já o conhecimento de Deus, comprova em seus dias de vida terrenal e a eternidade. E disse, Filipe foi e se lo dijo a Andrés. E então Andrés e Filipe se lo dijeron a Jesus. Jesus lhe respondeu dizendo, ha chegado a hora para que o Hijo del Hombre seja glorificado. Ha chegado a hora que o Hijo del Hombre seja glorificado. De certo os digo, que se el grano de trigo não cai na terra e muere, queda solo, pero se muere, lleva muito fruto. El que ama sua vida, la perderá. E ele que aborrece sua vida em este mundo, para a vida eterna guardará. Se alguno me sirve, siga-me, e donde eu estiver, allí também estará mi servidor. Se alguno me serviere, mi Padre lhe honrará. Então, Jesus, ele estava explicando aqui sobre a morte, sobre sua morte. Se o grano de trigo não muere, queda solo, mas se muere, então levará muitos frutos. Estava falando aqui de sua morte, que ele haveria de morrer, ressuscitar o terceiro dia e daria fruto. Que fruto? Frutos de salvação, porque sua morte abriria o entendimento, pois hasta então o entendimento hasta de los discípulos estava tapado. Estavam tapados, não conseguiam entender a palavra de Deus, não conseguiam, seguiam a Jesus de oída, mas não o conhecia verdadeiramente. Não o conhecia. E, de igualmente, acontece com seus seguidores, que ele dijo acá, não? Ele que ama a sua vida, ela perderá. E ele que aborrece sua vida em este mundo, para a vida eterna, guardará. La guardará. Então, assim como Jesus, ele morreu para trazer a salvação ao mundo, aquele seu servidor, aquele seu seguidor, ele também perderá a vida para poder ganhar a salvação. Que vida! Que vida! A vida deste mundo. O que há neste mundo, os placeres, as ilusões deste mundo. Aquele que quer viver das ilusões, aquele que quer seguir a sedução de los ojos, de los oídos, aqueles que querem seguir a sedução de la comida, de la bebida, de las fiestas, de la lujuria, de la vanidade, del orgulho, del consumismo. Aqueles que querem, aquele que quer aproveitar este mundo, esta vida, hablando deste mundo, este perderá sua vida. Mas aquele que aborrece sua vida e neste mundo, ou seja, se aparta, vive em la simplicidade, vive em la humildade, vive em la dependência de Deus. Ele diz, para a vida eterna la guardará. E se alguno me sirve, siga-me. E donde eu estiver, allí também
mi servidor. Onde Jesus está? Jesus está no cielo. E allí iremos. E quando ele barre para reinar, quando ele haga novo cielo, nova terra, aí também estará seu servidor. Sim, allí estará seu servidor. Se alguno me servire, meu Padre lhe honrará. A hora está turbado minha alma. E que direi? Padre, salva-me desta hora? Perguntarei isso. Padre, salva-me desta hora? Mas para isto é chegado a esta hora. Para isso eu vim. Padre, glorifica tu nome. Então vino uma voz del cielo. Lo he glorificado e lo glorificarei outra vez. E a multitud que estava allí e havia ouído a voz dizia que havia sido um trueno. Outro dizia, um ángel lhe ha hablado. Respondeu Jesus, dijo, não ha venido esta voz por causa minha, mas por minha causa, sendo por causa de vosotros, para testemunho a vosotros, porque eu sei para que he venido. Eu sei quem sou eu, que vim a glorificar o Padre, e o Padre glorificar-me a mim, porque uno somos, e quem vê ao Padre, me vê a mim. E ele seguiu dizendo, respondeu Jesus, digo, não há venido esta voz por causa minha, sino por causa de vosotros. Agora, eis el juízo deste mundo. Agora, o príncipe deste mundo será echado fora. Quando Jesus habla, agora, eis um pouco de tempo. Dentro de pouco de tempo, o príncipe deste mundo será echado fora. Foi o que está escrito, que ele despojou os principados e potestades e humilhou publicamente, triunfando sobre eles, onde? Em la cruz. Sim, allí Jesus venceu, echou fora al diabo deste mundo. Mas por que se ele echou fora tanta maldade? Jesus echou fora. Jesus não impediu, não lo destrujou, apenas lo echou fora. Mas chegará um momento que ele vai destruir todo. Então, se o diabo aún sigue com seus servos atuando neste mundo, através de seus enganos, através de suas maldades, e não há hecho mais, porque o Espírito de Deus aún está contenendo, protegendo, mas um dia o Espírito de Deus vai sair. E se com o Espírito Santo as pessoas, elas já vivem no mal, imagine se o Espírito Santo é quitado. Imagine. É neste momento que o diabo estará com todo seu poder e sua força. Mas ele disse, agora, o príncipe deste mundo será echado fora. E eu, se fuera levantado de la tierra, a todos atrairé a mim mesmo. A todos. Se eu sou levantado de la tierra, que ele foi levantado, ressuscitou, e dizia isto, dando a entender de que muerte iba a morir. Le respondeu la gente, nós outros hemos oído de la lei que el Cristo permanece para sempre. Como, pois, disses tu que é necessário que el Hijo del Hombre seja levantado? Quem é este Hijo de Hombre? Então, em parte eles creiam e em parte eles não creiam. Porque eles diziam, como tu disseste que o Cristo há de morir, se está escrito que o Cristo reinará para sempre. Sim, reinará para sempre no reino de Deus, não no reino deste mundo. Sim, nós outros não vivimos no reino de Deus. Melhor, este mundo não vive o reino de Deus. Este mundo vive o reino de Satanás. E é por isso que esteve tanta desgraça.
É por isso que você vê tanta desgraça. Mas no momento que você se volve a Deus, você se reconcilia com Ele, se arrepende. Sim, se arrepende de veras. E quem se arrepende não volve mais a cometer este pecado. Quem se arrepende não volve mais a adulterar, a mentir, a roubar, a guardar rancores. Quem se arrepende já não vive mais no pecado. Uno não vai dizer, todos somos pecadores. Pecadores, pero redimidos, que não pecam mais, que não vive mais no pecado, que não mais vive uma vida santa, pura, agradando a Deus. Então, o mal, o reino deste mundo, não poderá contra o reino de Deus que está dentro de nós outros. O reino de Deus, Jesus dijo, está dentro de vocês. Ele não vendrá com aparências físicas, não, ele está dentro de mim. O reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus não é material, é espiritual. E quando uno tem este reino dentro de uno, então o reino do inferno não prevalecerá sobre sua igreja. Ou seja, não poderá destruir. Jesus dijo ele que não temas ele que destrui o corpo, mas ele que pode echar vossas almas do inferno. Amigo, amiga, é a ele que você deve temer. É a ele que você deve reverenciar. É a ele que você deve honrar. Ele dijo em sua palavra. Entretanto, ele diz, então Jesus lhes dijo, aun por um pouco, esta luz entre vós outros, está a luz entre vós outros. Andade, entretanto que teneis luz, para que não os surpreendais las tinieblas, porque ele que anda em las tinieblas não sabe aonde vá. Entretanto que teneis la luz, cred em la luz, para que seais hijos de la luz. Estas coisas habló Jesús e se foi e se ocultou de ellos. Pero a pesar de que havia hecho tantas señales delante de ellos, não creíam nele. Não creíam, nem por suas palavras, nem por las señales. Jesus hizo tantas señales que, segundo os apóstolos, não haveria livros para escrever tantos milagres. Que quer dizer isso? Que necessitaria muitos, são incontáveis. Tanta gente que foram curadas, liberadas, bendecidas. Mas ele deixou registrado alguns. Ele permitiu que alguns quedaram registrados. E aún assim, pastor Franco, vendo, oyendo, aquele pueblo, aqueles judios, aquele pueblo que era linaje de Abraão, nele sentido da carne, mas del espírito, estavam reprovados. Tinham a palavra, tinham o conhecimento, mas não teriam a fé. Que fé? Que é fé? Fé não é outra coisa a não ser obediência à palavra de Deus. A fé não é outra coisa que crer e obedecer à palavra de Deus. Mas para eu obedecer, eu tenho que crer. E se eu não obedeço, é porque eu não creio. Se eu obedeço, então é porque eu creio. Mas obedecer quê? Que as palavras do Senhor Jesus. De onde está escrito as palavras de Jesus? Eu lhe estou dizendo agora. Escudrinhe-la. Busque saber a vontade de Deus. Busque a saber o que Deus quer. O que Deus quer? Que você não tome o que não é sujo. O que Deus quer? Que você não codicie. Se acorda? Não codiciarás. Se acorda dos mandamentos? Não codiciarás. Não roubarás.
não adulterarás. Antes de falar de adultério, falou da codicia, porque a codicia já é um pecado. A codicia, seja de dinheiro, seja de la mujer ajena, é uma codicia. Del marido de la outra, codicia. Envidia de los outros, isso são codícias. Não tendrás outros deuses. Não tendrás. Não tendrás nenhum Deus, nenhum outro. Não pondrás tu confiança em nenhuma outra coisa ou persona. Só a Ele adorarás. Só a Ele lhe rendirás culto. Não rendirás culto à la tierra, ao mar, ao cielo, a los astros, porque estas coisas são criação de Deus para nosso serviço e não para que nós outros estejamos adorando-la. Como dijimos outro dia, em nome do planeta, estão dizendo aí que há que reduzir a população. Certo? Como se reduz a população? Matando. Matando. Com enfermidades, com hambre, com injustiça, com guerras. É assim. E aí quienes, em nome do planeta, há que matar alguns bilhões, meu amigo, minha amiga. Não adorarás a outros deuses. Deus não hizo a terra para ser adorada, mas para ser poblada. Para que vivamos e saquemos o que precisamos dela. Porque tudo o que necessitamos, pastor Franco, está aí. É só sembrar, é só trabalhar, verdade? La tierra nos da todo lo que precisamos para vivir y para prosperar. El cielo también, el agua, la naturaleza, todo está ahí. Todo para servir al hombre, não para el hombre servir a estas coisas. E interessante aqui, não? Que estes judeus não creiam. Não creiam. E diz, e hoje em dia tampouco creem. A maioria não crê. Se você vai em Israel, você não pode falar de Jesus. Temos igreja já, mas temos que evangelizar em nossa livraria. Porque não se pode dar um folheto, um periódico, na casa, falar de Jesus. Isso é contra a lei. Você é deportado. Hasta hoje não creem. Alguns pouquitos creem. Pouquitos, muito poucos. E diz, pero a pesar de que havia hecho tantas señales delante de eles, não creem nele, para que se cumplisse a palavra do profeta Isaías, que dijo, Senhor, quem ha creído a nuestro anúncio? E quem se ha revelado, ou a quem se ha revelado, el braço del Senhor? Quem é el braço del Senhor? Quem ha creído nel braço del Senhor? Você sabe que um braço, se você vê um braço, então lhe falta ver que? El corpo. Se você viu só um braço, é porque o corpo está aqui, oculto. Mas aquele braço é um pouco de um corpo. Jesus é o braço do Senhor. Quem ha creído en el braço do Senhor? Jesus é Deus, pero apenas el braço, apenas uma parte, apenas um pouco, pois nada ha visto Deus em sua totalidade, mas seu braço, um pouco de sua glória, um pouco de seu resplendor. E ele sigue dizendo, a quem se ha revelado o braço do Senhor? Portanto, não podiam crer, porque também dijo Isaías, cegou os olhos de eles, endureceu seu coração, para que não veja com os olhos, entendam com o coração, e se converta, e eu
los sane. Isaías dijo esto quando viu sua glória e hablou acerca de ele. Com todo isso, a de los governantes, muitos creyeron en él, pero a causa de los fariseus não lo confessavam, para não ser expulsado de la sinagoga, porque amavam mais a glória de los hombres que a glória de Deus. Então, estas pessoas aqui creiam, mas não é creiam, que é a gente que crê. Quem crê, todo mundo crê. Mas eu creio, mas não quero ter problema com quem? Com nada. Não quero ter problema com minha família, não quero ter problema com autoridades, não quero ter problema com nada. Eu creio, mas creio como Nicodemo, não? Solamente de noite ele ia a mirar Jesus, a conversar com Jesus, a luz escura, quando nada estava vindo, para que nada acusara. Este Nicodemos também ha vuelto a este falso Cristo, a este falso Deus, porque assim lo titulavam a Jesus. Assim, então, Nicodemos creia, mas creia em parte, creia ocultamente, como as pessoas que elas, infelizmente, quando falamos isso, não falamos para acusar, mas para abrir seus olhos, que esta crença não pode, não levar a salvar, pois ele que não aborrece sua vida, não a salvará. Sim, seremos aborrecidos, dijo Jesus, aún por nossa própria família. Quando alguém lhe aborreça porque você és uma pessoa fiel a Deus, lhe chamem de fanático, lhe chamem de hermano. O que mais, pastor Franco? Religioso, Bíblia, não? Desequilibrado, não se importe não. Que você não anda ansioso, que você não corre, você não está detrás do que este mundo oferece. Não se preocupe não. Se preocupe não, porque isso é uma señal que você está em um bom caminho. Creia nisso, meu amigo, minha amiga. Nós outros seguiremos amanhã é sábado, né? Mas eu quero só lhe deixar o versículo 44 para que você medite. Diz: Jesus clamou e dijo, ele que crê em mim, não crê em mim, sino nele que me enviou. E ele que me vê ao que me enviou. Medite nisso.